Graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Que bom, espero que sim. Estamos aqui hoje começando o livro do profeta Joel, esse profeta do Senhor. A gente vai começar, pelo começo, pelo capítulo 1, muita informação histórica, cultural, geográfica, e a gente aqui falando o que a Bíblia fala, sem inventar, sem botar acessório, sem botar nada a mais, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, onde ele começa a defender seu apostolado e diz que não adulteramos a pregação da palavra do Senhor. E assim a gente se esforça para isso, para não adulterar, para não falar uma coisa e explicar outra. Por isso que é de suma importância esse estudo, a pregação expositiva, porque nos prende ao texto, nos força a gente falar o que está escrito e se calar quando a Bíblia também se cala. Porque hoje em dia, haja boca, haja boca na Bíblia, A Bíblia só tem uma boca, que é de Deus. E hoje em dia todo mundo quer dar sua opinião, quer fazer isso, e assim, aquilo outro. É por isso que a gente se esforça aqui para pregar. Então, vai compartilhando, já vai nos seus familiares, seus amigos, pega a sua Bíblia, seu rascunho, caneta, e aproveita esse momento. Esse momento é teu e do teu Deus para aprender a sua palavra. No Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor. E no final do Salmo 1 diz que ele será como uma árvore plantada a ribeiros, onde cuja sua folha dá o seu fruto no tempo certo e sua folha jamais murcha. Amém? Amém, A graça e a paz, igreja. É mais um prazer, e uma honra estar aqui participando desse estudo, E como a gente estudou Oséias, os 14 capítulos, versículo a versículo, Joel, nós vamos estudar também do mesmo jeito, E esse livro que é riquíssimo, A qual tem uma profecia que lá na frente ela é cumprida, lá em Atos. Esse livro fala também sobre o verdadeiro Senhor. Acompanha conosco esse livro, esse estudo maravilhoso desse profeta Joel. Amém? Amém, graça e paz a todos. Estamos aqui, como bem já falaram aí, os nossos amigos presbítero Anderson, seminarista Jadson, já nos falaram aí que vamos estudar a partir de hoje o profeta Joel. E o profeta Joel é motivo de muito debate, é motivo de muito estudo, é motivo de muitas citações. Muitas pessoas citam o profeta Joel, algumas citam da maneira correta, outros citam da maneira errada, e nós estamos aqui para ouvir, para aprender uns com os outros e com vocês também, que podem aí passar uma mensagem para a gente, comunicando, falando algo, ou mesmo fazendo uma pergunta sobre esse livro, que será uma bênção. Amém? Então, lembrando que domingo é o nosso culto, às 5 da tarde. A nossa igreja, a gente vai fazer a ceia antes do culto, às 3 da tarde. E 5 da tarde nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade aqui, em nome de Jesus. Então, vamos orar para dar início. Como eu sempre falo, não deixe que o diabo tire esse momento de você. Saiba que esse é um momento ímpar na vida de um cristão, que é estudar a palavra do Senhor. Talvez você não tenha tempo, porque trabalha, faz outras coisas, mas está aí na frente do celular, na frente do computador, do tablet, eu não sei. Então aproveite esse momento. Pergunte se você tiver alguma dúvida sobre o capítulo, sobre o assunto.
entendeu? Que a gente vai se esforçar aqui, como disse o pastor, para te responder. Só não permita que esse tempo seja tirado de você, porque isso aqui é vida. As palavras que vão ser trazidas aqui é vida. Você vai ler, como disse o pastor, tem muita informação, né? E a parte importante, as aplicações. O que é que esse texto, né? O que é que o profeta Joel traz para a gente, né? Para os nossos dias, o que a gente pode aprender com esse capítulo 1. Então não perde essa oportunidade. Infelizmente, eu não gosto muito de falar isso, mas a gente tem que falar. Quando se tem uma live, onde fala muito de manto, muito de você a chave de Davi, toma isso aqui lá, não sei o que, e tome língua para lá, língua para cá. É uma língua tão estranha que nem Deus sabe o que é. Que é até estranho até para Deus, né? Mas quando é uma pregação, quando é um estudo conciso, um estudo realmente da palavra de Deus, a gente vê 2 ou 3. Mas reunidos em seu nome. Justamente, ainda bem que nem 2 ou 3, como diz Jesus Cristo, né? Então, não permita que isso seja arrebatado de você. Amém? Então, queria convidar vocês também para se inscrever no canal da Igreja Palavra da Verdade. Lá temos vários vídeos, temos vários quadros dentro do canal, né? Breves reflexões, dica de leitura, né? Vamos começar, tem projeto novo vindo aí, projeto, né? A gravação das aulas do LEP, né? A gente vai fazer também, a gravação do discipulado, a gente vai botar também. Vamos também fazer gravações do pregando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, né? Isso é um trabalho mais exclusivo, meu, mas nada impede de eu também estar com eles para a gente estar, fica até melhor. Então, já imaginou? Você vai ver pregações de Gênesis e Apocalipse, capítulo por capítulo. Então, não é que eu vou ler todos os versículos, mas eu vou pegar um texto e eu vou ali citando, a gente vai conversando sobre todo o capítulo. Você vai ficar sabendo o que aconteceu em todo o capítulo, né? E o mais importante, né? Vamos ter as aplicações para as nossas vidas. Então, vamos orar e dar início, né? Eu quero também avisar, né, que segunda-feira a gente está começando uma turma do Projeto LEP. Já tem a segunda turma, né, já tem 22 alunos inscritos. E você também pode fazer parte desses alunos aí que estão inscritos pelo aplicativo Zoom. Você pode participar, né? Então, segunda-feira a gente começa essa turma de noite. Toda segunda-feira vão ser 10 segundas-feiras, de 7 às 9 da noite. Vai ser uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Né, pastor? 2 horas não é muito não, meu amado. Passa rápido. Passa rápido, e se deixar até estende mais, porque é algo coletivo, é a aula do LEP, né? As aulas que vocês da gente aqui não são aulas monótonas, não são aulas onde só um fala, né? Não é um monólogo, mas é um diálogo, né? Se não houvesse um diálogo, estava apenas o pastor aqui, né? Nem eu estava aqui, só o pastor, só eu, como fosse de Jadson, entendeu? Então há um diálogo. Então as aulas você aprende muito até com o seu irmão, com o irmão. É uma dúvida que você tinha, às vezes tem vergonha, o irmão também tem, vai lá, pergunta, e é sanada dele, é a sua. E você aprende com o pensamento dele, pode discordar também. A gente não está trazendo aqui algo obrigatório, é assim que você tem que pensar. A gente está trazendo o que é obrigatório, meu amigo, é ser pregado a palavra de Deus. Mas posicionamentos, né? Se é pré, se é pós, se não sei o que, isso aí não tem nada a ver. Então, vale a pena, se você puder, se inscreve na segunda turma, né, que já tem 20 pessoas, né, pastor? 22 pessoas. 22 pessoas, então já imaginou, né, como é até o conhecimento que você tem, porque tem pessoas de São Paulo, de Rio, né, de outros estados, o Brasil todo, junto ali, que pode agregar também a tua vida. Então, se inscreve
Aí a gente te aguarda até segunda-feira. Lembrando que LEP significa leia, entenda e propague o Evangelho. Então essa é a meta do curso. Que você saia lendo, entendendo e propagando, né, para a honra e glória do nome de Jesus. Então vamos lá, né? Vamos orar, pedir a Jadson para ele fazer essa oração inicial e a gente iniciar o estudo do livro. Amém, né? Eu aqui queria pedir a oração pela minha família, né? Pelo ministério, por todas as pessoas aí que estão assistindo. Amém? Vamos orar junto e dar início a esse estudo. Amém? Senhor, te agradeço, Pai, por estar aqui mais uma vez na tua presença para aprender mais da tua palavra, Pai. Senhor, nos dai forças, dá entendimento, Senhor, apóstolo João, para que ele venha ministrar, Senhor, a tua palavra, que o Espírito Santo, Senhor, venha trazer a tua mensagem, Pai, que nós venhamos aprender. Abre nossas mentes, abençoa a vida daqueles que estão assistindo, abençoa a vida daqueles que vão assistir ainda, Senhor. Que eles sejam ricamente ensinados e que o Espírito Santo venha tocar no coração deles para que eles venham também, Senhor, estudar mais da tua palavra para poder estar compartilhando conosco também, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos abrir o livro no capítulo 1, versículo 1 do profeta Joel. Então, que você possa abrir, vamos ler esse primeiro versículo. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Então, para começar, pouco se sabe da vida desse profeta, a não ser que o nome dele é Joel, que ele é filho de Petuel, e pouco se sabe também sobre Petuel. Mas a probabilidade é grande que ele tenha sido um profeta pré-exílico, um profeta ali da época de Amós, da época de Eliseu. E ele foi um profeta que profetizou no reino de Judá. Então, quem acompanhou com a gente o estudo do profeta Oséias, sabe que o profeta Oséias profetizou sobre o reino de Israel, quando o reino estava dividido, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Então Oséias profetizou em Israel e Joel profetizou em Judá. É um livro que fala muito a respeito do tempo em que ele estava vivendo, mas é um livro também profético, e o seu caráter profético, ele fala a profecia sobre invasões inimigas. Ele tem profecias para o tempo dos apóstolos, aquela profecia do capítulo 2, sobre o derramado do Espírito Santo, né? Que Pedro cita lá em Atos 2,16. Ele tem profecias para o nosso tempo, ele tem a sua palavra profética para nós, para o nosso tempo, e ele também tem a palavra escatológica, ou seja, ele fala sobre o milênio, fala sobre o dia do juízo de Deus, que virá, que ainda não veio, que virá. E ele fala sobre o dia do Senhor. Então, cremos que todas essas profecias são escatológicas. Então, ele profetizou no reino de Judá, provavelmente sob o reinado de Joás, e os principais assuntos que são abordados nesse livro são a praga dos gafanhotos, que assolou nos seus dias, e ele aproveita essa fala das pragas para trazer essa visão profética. E ele fala sobre o dia do Senhor e o dia do derramar do Espírito Santo, como eu já falei. Então, esse é um resumo daquilo que é o livro do profeta Joel. Se meus irmãos quiserem falar alguma coisa mais nessa parte introdutória, senão a gente vai para o versículo 2. Amém? Versículo 2 diz assim: ouçam isto, anciões, escutem todos os habitantes do país,
já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? E ele começa ali a chamar a atenção, em primeiro lugar, dos líderes, dos anciões, que os anciões eles faziam esse papel de liderança no meio do povo, e ele chama em primeiro lugar a atenção dos líderes, e em seguida ele chama a atenção de todo o povo e faz essa pergunta: já aconteceu algo assim nos seus dias? Então, algo muito ruim, uma catástrofe estava acontecendo. E aí ele vem no versículo 3 e ele diz: contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. E aqui ele pede que, a respeito daquilo que estava acontecendo na nação, os seus filhos contassem aos seus netos, os seus netos aos seus bisnetos, e assim fosse passando aquela história, tudo aquilo, aquela catástrofe que estava acontecendo ali, tinha que ser avisada de geração em geração. E qual o motivo? Nós vamos adentrando nos versículos e vamos observar que o motivo é um alerta, para que as gerações futuras não caíssem nos mesmos erros dessa atual geração do profeta Oséias. Como bom seria que agíssemos assim, avisando as gerações futuras para não cair nos erros que nós cometemos. E muitas vezes se há até a tentativa, mas as gerações não ouvem os mais velhos, não ouvem os anciões, não ouvem as pessoas que já passaram por aquela situação. E aquela informação não é passada adiante. E a falta da informação é o que faz muitas vezes cair no mesmo pecado. A falta de conhecimento da verdade. O versículo 4 ele vem falar sobre o que é que estava acontecendo, que era a praga dos gafanhotos. Ele diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, praga sobre praga. Passou vamos dizer assim, uma nuvem de gafanhotos, de uma espécie de gafanhotos, veio outra nuvem de outra espécie de gafanhoto. O que aquela outra espécie de gafanhoto não acabou, aquela segunda nuvem veio para acabar. Aquela segunda nuvem de gafanhoto não acabou, a vem para acabar. O que aquela terceira nuvem de gafanhoto não conseguiu destruir, veio a última nuvem para destruir o restante que faltava. Então, aqui encontramos essas sucessivas pragas acontecendo ali. E a gente sabe que um lugar, né, agrícola, como era Israel, a qual dependia muito da agricultura, era um país de camponeses. Aquilo ali era uma devastação geral. Não era uma simples coisa, devastou a lavoura, mas a gente tem as jazidas de ouro aqui, que vai nos sustentar. A gente tem aqui diamante que vai nos sustentar. Não, Israel não tinha ouro, não tinha diamante, não tinha minério na sua terra. A riqueza de Israel era a agricultura. Então, se aquela praga viesse para devastar a agricultura, devastava tudo. Era uma tremenda de uma crise para toda a nação. O versículo 5 ele diz: acordem bêbados, chorem, lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. A gente observa aqui que quando muitas vezes as pessoas dão importância a algo, não foi comigo,
problema, não dão importância a algo, mas aquilo ali pode cair sobre ele. Porque quando ele diz assim, acordem bêbados, é como se ele dissesse, olha, toda nação, e ele vai depois aqui enumerar toda nação mesmo, ele diz, toda nação vai sofrer com isso. Até os bêbados, porque vai faltar o vinho, porque a lavoura de uva foi devastada e vai faltar o vinho. Até os bêbados acordem, lamente, porque vai acabar o vinho. Chore pelo vinho novo, chore pelo vinho velho, chore, porque vocês estão achando que isso aí não chegará a vocês. Afetou os produtores, afetou os lavradores, vai afetar vocês também. Vai afetar o pão que vai chegar na mesa, vai afetar o vinho, vai afetar tudo. Afetar a economia. E ele aqui está dizendo, olha, vocês vão ser afetados. Lembrando que aquele povo ele dependia realmente disso, até para o comércio com outros povos, né? A gente pode tomar de exemplo uma breve greve que teve, né, no ano passado em relação à feira dos caminhoneiros. Eles pararam, não teve gasolina e aí foi aquele caos, né? Um pequeno caos que gerou. E para eles naquela época, sem ter o alimento, o trigo, que quase o alimento e o comércio, porque eles não tinham como entrar em comércio com outras nações, né? E com isso toda Israel ela foi entrando em decadência, em falência, e pessoas morrendo de fome, e assim só um desastre atrás do outro. Interessante que você, né, a gente vê que, como foi, você vai falando sobre a questão do gafanhoto, está chegando nesse versículo 5 aí, né? Pouco a pouco, né, enquanto eles pensavam que é só isso que vai acontecer, passou, não, olha, o que o outro não levou, o outro vai levar, o que o outro levou, o outro vai levar, ou seja, ia acontecer o juízo, né, assim como a gente leu em Osés, ia vir severo, né, onde ia afetar todo mundo, né, até os embriagados, né, embriagados, despertar e chorar, né, que o negócio foi sério, foi afetado, né, nas principais, né, a principal atividade econômica do povo de Israel, que é a agricultura. A gente viu no profeta Osés que existia o vento, né, que vinha do Oriente, que era um vento quente, que destruía também ali a agricultura. E agora a gente, Joel apresenta a gente 4 tipos de gafanhoto, que para mim só existia um, né? Mas ele coloca aqui, só existia 4, né? Na verdade existiam 7. Uhum. Só que ele cita 4 aqui. Pronto, olha só. Para mim, gafanhoto. Para mim também. Então, mas aqui a gente compreende, ele fala de forma literal e de forma também espiritual. Tem 2 lados aqui, né, que a gente vê nessa questão. Claro, que a principal que a gente tem que falar é espiritual, porque a natural já passou. Foi 4.000 anos atrás, quase isso, né? 3.000 anos atrás. Então, a gente não vai se ater à agricultura, deixa o terreno nascer dessa forma. Não. O sentido espiritual é que a terra, né? O reino ficou desolado, né? Mais na frente ele estava profetizando a respeito, né? Como o pastor falou aqui, que é pré-exílio, né? Então, mais na frente viria a Babilônia, né? E viria a Síria para o Reino do Norte e a Babilônia para o Reino do Sul, como veio, e todos os 2 reinos foram devastados. Evidentemente que o Reino do Norte sofreu mais, né? Que até hoje foi extinto, não foi extinto. Mas ia vir para os 2 lados, né? Para as duas cidades, para os dois reinos, né? Ia ser dessa forma. Vocês acham que vai parar só disso? Não, vai ter mais. Quando vocês achar que não pode ficar pior, vai ficar. Amém. Versículo 6 diz assim: uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. É como o presbítero Anderson acabou de falar, que realmente ele está
falando tanto da parte natural, como também a parte profética para o seu próprio tempo. Como eu falei, ele tem profecias ali próximas a ele ali. Então, aquilo que viria, o cativeiro babilônico, ele diz, uma nação poderosa e inumerável. Ao mesmo tempo, quando ele fala uma nação poderosa e inumerável, literalmente ele estava falando da multidão de gafanhotos. Mas ao mesmo tempo ele estava falando da nação que viria a Babilônia para devastar aquele povo. É como a gente falava em Osés, né? Que os profetas do próprio Deus, né? Sempre usavam esses termos, né? Termos agrícolas, termos naturais, termos geográficos, né? Históricos, para que o povo entendesse a sua mensagem mais fácil, para que o povo assimilasse o comparativo que ele estava fazendo e entendesse. Só que infelizmente o povo ainda endurecia o coração, né? Versículo 7 diz: arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Em 1917, 1915, se eu não me engano, teve uma praga de gafanhoto em Israel que deixou exatamente esse cenário aqui do versículo 7. Deixou tudo branquinho, né, com aquela devastação. Aquilo que era verde ficou tudo branquinho. E arrasou. Aquele usou essas palavras aqui que denota uma verdadeira devastação, uma verdadeira assolação. Eles arrasou, arruinou, arrancou, derrubou. Então o cenário que Joel está pintando aqui é um cenário realmente triste, é um cenário deplorável, de extrema tristeza para aqueles que plantavam, para aqueles que colhiam, para aqueles que dependiam de tudo aquilo ali. Era um cenário horrível mesmo. Versículo 8 ele diz: planteiem como a virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. E aquele tristeza, porque quando aquele povo viu aquela devastação do versículo 7, aquele povo lamentou, chorou. E aqui ele está comparando essa tristeza com a tristeza de uma noiva, a qual prestes a casar, perde o seu marido. Antes mesmo de casar, ela perde o seu marido. E veja que tristeza. E aqui eles prantearam como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Então, aquela virgem cheia de sonhos, cheia de desejos, pensando ali como seria o seu casamento, cheia de amor pelo seu noivo, e antes de casar, perde o seu noivo. Ele comparou essa tristeza dessa mulher, a tristeza dessa noiva, com a tristeza que o povo de Judá sentiria com aquela devastação, com aquilo que vinha para arrasar, para acabar com tudo. E era algo que ele citou esse exemplo, porque era algo normal que acontecia, né? Infelizmente, em Israel, porque Israel entrava em muitas batalhas, né, contra as nações naquela época ali. Então, era normal o noivo ir, né, para a guerra, né, soldado, e não voltar mais. E já imaginou, uma coisa é você estar casado, você, né, constituir uma vida, viveu pouco, mas viveu alguma coisa. Mas quando você nem sequer vive, né, como o pastor falou, almeja, tá, né, só conjecturando como é que vai ser e tal, pensando, né, sonhando. E então isso era, infelizmente, ocorria muito isso nas campanhas de guerra, né, quando se voltava a casa do noivo, daquela que esperava ter filhos, né, porque a mulher naquela época, né,
E era muito, e conforme até a tradição, né, dos judeus, né, de realmente ter filhos, né, como disse lá Deus a Adão e Eva, né, multiplicai-vos, né, como Deus falou lá. Então, ele levava muito a sério essa questão daí. Então, era algo que infelizmente era uma cena rotineira. Em cada batalha que iriam, sempre havia uma, duas, três, ou várias viúvas, né, virgens ainda, que pranteavam, e eles ali observavam a dor daquela moça ali, né, que nem chegou a se casar, né, nem chegou a passar um mês, 2 meses, mesmo, né, foi tirado aquela oportunidade. Por isso que ele está citando, né, porque era algo que o povo sabia o que acontecia, né, e provavelmente até quem ouvia essa profecia dele era uma das e sabia muito bem o que o profeta estava falando. Eu sei o que ele está falando. Eu sei esse exemplo porque eu estou sentindo, eu senti essa daí. Então, como a gente fala, Deus sempre usava de algo da cultura, né? Isso é coisa cultural, né? Que é essa questão daí do marido, né? Do futuro marido morrer na guerra. Então, para que o povo entendesse a sua palavra, né? Versículo 9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. E aqui começa afetando, porque afetou, né, a agricultura afetou a economia, e agora a economia afeta até mesmo. E aí me vem à mente o que a gente está passando nesse momento, nesse exato momento. Não com a praga de gafanhotos, embora teve notícias aí da praga de gafanhotos que está já na Argentina, já chegando no Brasil. Mas a gente não está passando com a praga de gafanhotos, é a praga aí do coronavírus, né? Desistir de gafanhoto, porque tem uma praga maior aqui. Os políticos. Ali tem gente, tem um gafanhoto nível hard, não vamos pro Brasil não, porque já tá baixado demais, já tá muito branco lá já. E aí, esse coronavírus, né, afetou a sociedade como um todo, afetou a economia, a saúde, e agora afeta os cultos também, né? Porque as pessoas não puderam chegar nas igrejas, as pessoas não puderam cultuar, afetou tudo isso aí. E aqui, basicamente, era a mesma coisa que estava acontecendo, ó. Já tinha afetado a economia, a agricultura, e agora o culto já não tinha mais o que ofertar. E aqui ele vai falar mais na frente o que se ofertava, o que se sacrificava, que já não tinha mais, porque não tinha como produzir, porque a terra não estava produzindo. Os gafanhotos tinham consumido os frutos que já estavam lá, tinham consumido as plantas e não estava mais produzindo. E aqui ele continua, o versículo 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. O trigo, o vinho, o azeite eram coisas essenciais para os sacerdotes. Se você for ler lá o livro de Levítico, você vai ver que tudo isso era usado nas ofertas, nos cultos, eram usados o trigo, o azeite, o vinho. Isso estava afetando as pessoas e ao mesmo tempo afetando o culto, a adoração, afetando a forma sacrificial do culto de Israel. O culto de Israel precisava, era lei mosaica que houvesse aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, e ali havia necessidade, mas não tinha mais o produto, acabou o produto, como é que vai fazer? Provavelmente os sacerdotes estavam passando necessidade, porque a gente sabe, né, que o sacerdote vem da tribo de Levi,
E das 12 tribos, a única que não teve herança nenhuma, terra nenhuma, foi Levi. O próprio Deus disse, olha, a tua herança sou eu. Então Deus constituiu a tribo de Levi, né, para que, como sacerdote, para que ele cuidasse de culto ao Senhor. E as 11 tribos era que iam sustentar, né, que iam dar as ofertas ali. O sacerdote separava a parte para ele, né, porque eles tinham que sustentar, ele tinha uma família, né? O sacerdote não era padre não, tá? Eles se casavam, tinham filho, né? Então, eles tinham família, tinham filhos, né? Nem filhos, né? Tinham uma vida, né? Eram, digamos, pastores remunerados, né? Então, para quem não defende aí, que diz que pastor tem igreja, não, pastor não pode ganhar nada aqui, né? Taxativo ao extremo. A gente vê que desde o Velho Testamento, mas vão alegar que é da lei. É lei, né? Então vamos mudar o Novo Testamento. também fala sobre essa questão, mas não foco. Então, os sacerdotes estavam passando necessidade, provavelmente. Como o pastor falou, era trivial o vinho, o azeite e o trigo, que faziam os pães, né? Os pães da propiciação, né? Que fazia parte do culto e que alimentavam eles e as suas famílias. Porque os animais, que eu já falei aqui, o pessoal, o templo, né, onde era sacrificado, era um verdadeiro açougue. Não pense que era um negócio bonitinho, como a gente vê no filme, né? Pensa que é que nem nos filmes. Não. É um verdadeiro açouguão, né, açougue aberto lá. E, né, os sacerdotes eram os marchantes, né, os açougueiros lá, sabiam onde partir, sabiam qual era a parte que era para sacrificar Deus ali. E eles tiravam uma parte para eles, porque eles não tiveram herança nenhuma, eles não podiam plantar em lugar nenhum, porque eles não tinham terra. Então, você vê como como o pastor está falando, afetou vendo a economia. E, claro, automaticamente, se afeta na economia, meu amigo, não vai chegar, não vai ter mais o que oferecer. Foi destruído todo, o trigo, as videiras foram destruídas, né? As oliveiras foram devastadas, não tinha mais nada. Então, o que é que o povo ia oferecer se foi tudo isolado? Ou seja, automaticamente, até os sacerdotes estavam passando, né, necessidade por causa do que, como a gente sempre, por causa do pecado do povo, né, da desobediência, né, que a gente acha que muitas vezes o pecado só atinge a parte interna, né? Não. O pecado é algo realmente maligno, ao extremo, que afeta até a nossa vida exterior, a nossa vida cotidiana, né? Que muitas vezes a gente, pelos nossos pecados, a gente cai em doença, né? Claro que eu não vou também estar defendendo, como muita gente fala aí, fulano está assim porque pecou, porque fez isso e aquilo. Não é bem assim. Também não vou taxar que só porque o cara está doente é porque o cara está em pecado. Não é isso, né? Não é isso. Mas tem a ver também, tem seus casos. Há casos, e casos, e aqui é um desses. Estava afetando aos sacerdotes, estava passando necessidade por causa do pecado do povo, e o sacerdote estava incluído nesse meio. Como Moisés também fala, né? Que o sacerdote não estava ensinando, não estava falando o que tem que fazer. Por isso que o povo também estava padecendo, estava morrendo, porque o conhecimento estava sendo retido, estavam adulterando a palavra de Deus. E quando a gente come algo adulterado, algo estragado, o que dá isso? Né? O que dá isso? Versículo 11. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Então, aqui, né, ele se dirige aos agricultores. Olha, se desesperem. A coisa é feia. A coisa não está boa, não. Se desesperem. Chorem. Fiquem aflitos. Se vocês pensam que isso aí vai passar logo, vai ser algo rápido, vocês vão se recuperar muito rápido, não é bem assim não.
E aqui eu dou um parênteses aqui na coragem desse profeta, de profetizar, né, a palavra de Deus, aquilo que Deus estava mandando ele profetizar, e com certeza ele estava profetizando algo que ninguém... E muitas vezes a gente vê hoje são pessoas subindo ao púlpito para falar o que as pessoas querem ouvir. E aqui, nada aqui até o momento que Joel falou foi o que ninguém da nação queria ouvir. Mas era a verdade e era aquilo que iria acontecer. E o versículo 12 ele diz: a vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Meu irmão, uma nação agrícola, ela tinha sua prosperidade numa boa colheita. Ela tinha alegria por uma boa colheita. Ela tinha festas relacionadas à colheita. E você vai fazer festa da colheita sem colheita? Se a colheita foi devastada, vai ter festa, mas não vai. Vai ter alegria, vai ter o que agora? Mais nada. Acabou a alegria. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Versículo 13. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do Senhor. Olha, chore, pranteie, faça jejum, se arrependa. Eles chamam os sacerdotes para que os sacerdotes venham a trazer sobre a nação um arrependimento. Para que os sacerdotes eles venham se vestir de pano de saco. E se vestir de pano de saco significava um profundo pesar, luto, arrependimento. Então, esse versículo 13, ele nos mostra que tudo aquilo que estava ali sendo profetizado pelo profeta Joel era vindo do pecado cometido pela nação. E que a única forma de remediar tudo aquilo era através do arrependimento. Se não tivesse tido um pecado da nação, não era necessário o arrependimento. Só é necessário o arrependimento porque houve pecado. E aqui o versículo 14 ele diz: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os que habitam no templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, meus irmãos, aqui vemos que os líderes, os sacerdotes, eles tinham uma obrigação não só de se arrepender, mas eles tinham a obrigação de levar o povo ao arrependimento. Eles tinham a obrigação de liderar essa volta ao Senhor, de liderar esse grande clamor da nação ao Senhor. Eles têm essa obrigação de reunir o povo, de congregar o povo e decretar um jejum, convocar a Assembleia Sagrada, reunir as autoridades, reunir todos os que habitam no templo do Senhor e clamem ao Senhor. A gente vê aqui, né, o profeta expõe para a gente, né, três coisas, né, que estavam acontecendo. Primeiro, que estava havendo um jejum, mas não era santo. Quando ele fala,
decretar um jejum santo. Só que podia decretar isso, né? Era o rei, né? Que tem esse poder. Então, decretar, ou seja, jejum estava vendo, até porque era lei, né? Existia, né? Eles faziam um jejum, aquela coisa toda. Mas só que não era santo. Era um jejum de hipocrisia, provavelmente. Um jejum que só servia apenas para ele. Um jejum que não havia coração contrito, como fala lá no Salmo 51. Davi falando, né? O jejum. O profeta Isaías também fala sobre o verdadeiro jejum, que é o coração contrito, o coração realmente arrependido. Esse é o jejum santo. Não aquele jejum que simplesmente quer parar de comer. Então, o que o povo estava fazendo era isso, era parar de comer. Mas não estava parando de comer, se alimentar, que era uma parte mais importante. Né? Porque o próprio Jesus disse que o que contamina é o que sai, nem o que entra. Não o que entra. Né? E depois ele fala, de decretar, ele fala, convocai uma sessão, assembleia, reunir os anciões, os líderes. Então, dá para ver que havia uma desunião, para eles poderem querer juntar isso aqui, porque estava desunido. E o que os salmos, agora não me veio o nome do salmo, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. 133. 133, né? Salmo tão eu esqueci o número, mas eu sei o porta do conteúdo. Né? Então, com bom e com suave e ali o Senhor ordena bênçãos para sempre. Então, o povo estava desunido. Primeiro, o povo estava fazendo um jejum de qualquer jeito. Depois, estava desunido. Né? E por último, estava clamando a Deus. Porque ele diz, olha, e clamai ao Senhor. Vocês podem até fazer jejum. Vocês podem até se juntar aí, mas não clamam ao Senhor. Pode clamar a qualquer outra pessoa. Porque a gente sabe que tanto o Reino do Sul como o Reino do Norte tinha essa questão da idolatria ainda entranhada dentro deles. Lá do Egito ainda. Né? Que eles vieram. Que às vezes o povo acha que o povo de Israel começou a ser idólatra, né? do nada, foi no deserto. Não, eles já vinham entranhados. Que eles fizeram bezerro de ouro no deserto. Eles viram alguma coisa. Eles viram, né? Eles passaram quase 400 anos adorando a outros deuses. Né? Mas eu não quero dar spoiler porque eu vou falar sobre isso nas pregações de Gênesis e Apocalipse. Por que é importante? Foi importante para o povo hebreu. Né? O Gênesis, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 11. Mas eu vou fechar esse parênteses aqui que não tem... eu não quero fugir demais do assunto. Então, mas o que a gente vê aqui, essas questões, era um jejum santo, a união e o clamor ao Senhor. Era o que o profeta estava dizendo, olha, vocês têm que fazer isso. Decretar um jejum, né, santo, verdadeiro, genuíno. Depois se unir, todos unidos com uma mente só, em favor de quê? De clamar ao Senhor. Versículo 15. Aquele dia, sim, o dia está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Então, aqui é uma profecia mais longa do que as outras profecias que Joel estava falando. Porque Joel estava profetizando de algo que vinha ali pouco depois dele, que seria o cativeiro babilônico. Mas aqui ele está profetizando algo bem além do seu tempo, que é o dia do Senhor. E o dia do Senhor é esse dia que nós anunciamos, a qual Cristo voltará. Esse é o dia do Senhor. E a gente vai mais na frente adentrar mais. Mas a gente vê aqui que antes de chegar esse dia, vai vir uma destruição. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Versículo 16.
Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a santificação foram suprimidas do templo do Senhor? Então a falta de alimento tirou a alegria, tirou a satisfação de cultuar, de adorar, de ir ao templo, tirou a vontade das pessoas de ir ao templo, porque estavam famintas, porque estavam sem o que encher a barriga, sem o que se alimentar. E aquela alegria, aquela satisfação foi suprimida. Versículo 17: as sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. As sementes murcharam, porque após a praga de gafanhoto, a nação ainda sofreu uma seca. E ali, nem o que eles já tinham plantado, os gafanhotos comeram, e o que eles iriam plantar não tinha como nascer, porque a terra estava seca. A semente que eles estavam plantando não ia dar. Então, além dos gafanhotos, ainda veio a seca. Essa questão de seca e de fome em Israel, infelizmente já acontecia outras vezes. A gente vê na época claro, no reino do norte, né? Na época do rei Acabe, onde Elias profetizou, né, para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E a fome foi grande. Eu estava lendo agora aqui, eu lembrei desse cenário, acredito que é no livro de 2 Reis, logo no comecinho, de 2 Reis, onde a fome chega ao extremo, tanto ao extremo onde há até canibalismo, onde 2 mães ali juntas, né, cada um com um filho, e uma propõe para a outra: olha, vamos matar e comer teu filho, porque a fome está grande, e amanhã eu mato e a gente come o meu. Aí, o que aconteceu? A mãe foi cair na conversa da outra, matou o filho junto com a outra e elas se alimentaram dele. No outro dia, quando era a vez da outra mulher, que ela fez, fugiu com o filho dela, porque ela não ia matar o filho dela para se alimentar. Mas você veja a que ponto, e o rei Acabe ficou ali, né, rasgou suas vestes, quando soube aquela história, a que ponto chegou, né, que a gente vê que, né, a semente está murcha, os seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu, se passou fome. Israel já passa por muito tempo, períodos, né, longos de fome, por causa do seu pecado, porque enquanto, né, o rei estava pensando em vinhos, em orgias, em fazer associações com outras nações, Deus estava observando tudo, observando o pecado do povo que estava adorando outros deuses. Então, ia chegar a praga, né? Estavam plantando, então é hora de colher a tempestade. Versículo 18: como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Então, não era somente nas plantações que se sofriam, mas também a questão da pecuária, as criações de gado, de ovino, de caprino, estavam castigadas, né? Quem conhece de sertão, né, entende um pouco que o que mais se cria no sertão é cabra. Cabra aguenta, porque né? A cabra aguenta a seca, a cabra aguenta muita coisa que o boi não aguenta, né? Mas a cabra ela suporta. Mas aqui ele está dizendo, olha, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Então é um negócio sério realmente. Porque a ovelha é um tipo de caprino diferente, né, da cabra. A cabra ela suporta mais isso aí. A ovelha não tem essa estrutura tão boa, né, como
Porque as cabras no sertão elas comem cacto, né? Palma, né? Palma, cactos, palma. Então, coisa que tem muito no sertão, né? Então, Deus faz tudo, Deus é perfeito. Deus cria todas as coisas, criou perfeitamente. E aqui nós vemos um quadro, né, do ecossistema sofrendo por conta do pecado humano. E isso vem de Adão, né? Quando Adão pecou, cresceu ali as ervas daninhas, os abrolhos. E de Adão para cá, a gente vê sempre o ecossistema sofrendo com o pecado do ser humano, sofrendo com o descaso do ser humano. Sempre os animais, as plantas sofrendo por culpa do ser humano. O ser humano que deveria cuidar, que deveria zelar, é o culpado desse ecossistema estar cada vez mais destruído. Isso aí, e o apóstolo Paulo fala sobre essa questão aí, que eu estou falando. Lá no capítulo 8 de Romanos, acredito que é o verso 19, onde ele fala que a natureza, a criação geme na expectação, né, da revelação dos filhos de Deus, ou seja, na volta, eu já trouxe uma pregação aqui sobre isso. Então, na volta de Cristo, para quê? Porque a natureza ela foi amaldiçoada. O que é que a ovelha tem a ver? O que é que o boi tem a ver com o pecado do homem? O que é que tem a ver que o homem pecou e trouxe maldição? Porque em Gênesis 3,17, Deus fala: maldito é a terra por causa de ti, Adão, por causa do seu pecado. Então, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, até hoje sofre. Por isso que a natureza ela geme na volta de Cristo, para que destrua tudo, construa se novos céus e novas terras sejam alicerçadas aqui, né? As coisas velhas vão se passar. Então, quando a gente vê o fenômeno da natureza destruindo cidades, não pense que isso é acaso, não. Isso são gemidos da natureza. É a natureza gemendo, né? É como um animal preso por muito tempo, ferido. Se você chegar junto, ele vai lhe morder, né? Quando alguém está ferido, o animal quando está ferido, ele não fica mais, né, mais brabo, não fica, né? Então, é a natureza ferida, está amaldiçoada por causa do pecado do homem. E vem sofrendo desde a queda de Adão, e aqui a gente vê esse quadro aqui de sofrimento por causa novamente do pecado do homem. Por isso que a natureza, né, volta por vez ela dá o grito, o gemido. Aí quando a natureza dá o gemido, aí destrói cidades, né? Quantas cidades estão alagadas aí, foram submersas, foram destruídas por terremoto, por erupções, né? Então, isso não é natural, não é nada solto, não, igreja. Bíblia explica isso. A Bíblia explica. O que você quiser, está aqui o assunto. Entendeu? Então, esse quadro que o pastor leu aqui, que está no livro de Joel, é o quadro que a gente vê isso aqui. E se a natureza sofria antes por causa do pecado do homem, hoje sofre também, né? Com desmatamento e tantas outras coisas, tantos animais, né, sendo extintos, porque o homem, né, que está acima da cadeia alimentar ali, vai sair destruindo tudo, né? Mas vai chegar o momento de pagar tudo. O juízo, né? O dia do Senhor, como ele falou aqui no versículo 15, chegar, né? É interessante que o próprio profeta Amós, né, que vem logo após, fala sobre, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus, né? Que eles eram contemporâneos a Jesus. Amós, acredita-se que ele foi depois de Joel, né? Joel foi contemporâneo de Elias, né? De Eliseu. Então vamos lá para o versículo 19. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Então, no tempo de seca, uma queimada espontânea é algo normal de acontecer. Só que, para quem já havia passado
por gafanhotos, quatro nuvens de gafanhotos diferentes. Para quem já havia passado por uma seca, está passando por queimadas, então, meu amigo, são sucessivas situações a qual uma vai agravando a outra, a situação é de lamentar, é de chorar, porque uma desgraça se sobrepondo a outra desgraça, uma desgraça se sobrepondo a outra desgraça, devastando aquela terra, acabando com os animais, acabando com a fauna, com a flora, acabando com tudo ali e culminando, com certeza, na morte de muitas pessoas. A gente vê, né, no primeiro capítulo de Joel, mas como poder dar como exemplo uma pedra que você joga num lago, né, parado. Quando você joga ela, ela sai batendo e sai fazendo ondas. E isso ela vem, consequentemente, ela vai chegar ao fim, onde ela vai devastar por completo quando termina na sua profecia, né, o dia do Senhor. Aí a gente pode ver que ele vem trazendo calamidade atrás de calamidade até chegar à consumação total. O versículo 20, né, que fecha tudo, né, que a gente estava falando, né? Ele diz no versículo 20: até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Até os animais estão clamando ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus, pedindo esse sofrimento. E o interessante que a gente nota, vê aqui, que como é que Deus, né, Deus ele usa a natureza para punir o seu povo. Que a gente leu só, por enquanto está lendo aqui só fenômenos naturais, né? A gente viu só fenômenos naturais. Você veja, a gente nota, né, a grandeza do nosso Deus, como é que ele faz de forma perfeita. A natureza está reivindicando, né? Como brandam, né, clamam a ti, né? Os animais clamam a Deus. Claro que isso é uma forma figurativa, né? Uma vaca, um boi, ó Senhor, tal, isso aí. Falando, né, pode ser que alguém pense dessa forma, né, que viu um boi lá, uma ovelha, clamando, né? Aí é como aquilo que você vem falando, né, como vem dizendo, que até a natureza, ela geme, né? Geme, justamente. Então aí a gente nota, né, Deus só usou fenômenos naturais para punir o seu povo. Então, note que Deus realmente é perfeito e sabe como lidar com as situações. Vocês estão fazendo assim? Bom, então vai ser aqui, ó, aqui, pronto. Gafanhoto, começou as queimadas, começou a seca, da seca, né, automaticamente vem as queimadas, né, e por último a devastidão. E só sobra o quê? Agora é só o exílio para eles. Então, meus irmãos, diante dessas coisas, o que isso fala hoje com a gente? O que Deus fala com a gente hoje através dessa palavra? Em primeiro lugar, as consequências do pecado afetam todas as áreas da nossa vida. Não pense que o pecado você cometeu numa área, vai apenas a consequência vai ser só naquela área. Não. A consequência pode ser até em todas as áreas, pode ser em algumas áreas, como também pode ser em todas as áreas da sua vida. A gente vê aqui no versículo 7 a devastação sobre a agricultura. Arrasou as videiras, arruinou as figueiras, arrancou-lhes a casa, derrubou-se. Então a gente vê aqui a devastação sobre a agricultura. No versículo 18, a gente vê a devastação sobre a pecuária. Ele diz: como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. E vemos, por fim, o pecado do povo atingindo a parte sacerdotal, a parte do culto.
como a gente lê no versículo 9, quando ele diz que as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo. O pecado daquela nação afetou a sua agricultura, a sua pecuária, afetou o seu culto, e o pecado meu e seu, quando deixamos de andar no espírito para andar na carne, isso afeta todas as áreas da nossa vida, a área emocional, a área física, afeta a nossa saúde, afeta as nossas finanças. Por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? E por fim, afeta o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Então o pecado afeta todas as áreas do ser humano. Depois nós observando a questão do pecado, observando que o quanto o pecado afeta, ele nos dá aqui no versículo 13 e 14 o remédio para essa doença chamada pecado. O remédio é o arrependimento. E ele diz: ponham veste de luto aos sacerdotes. E no versículo 14 ele diz: decretem um jejum santo, convoquem a Assembleia Sagrada, reúnam as autoridades de todos os povos e clamem ao Senhor. Clame ao Senhor. O remédio para isso é clamar ao Senhor, é pedir perdão a Deus, é confessar os teus pecados diante dele, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí vemos que aquela nação, por não ter se arrependido e pelo pecado ter devastado tudo aquilo ali, falta o alimento daquela nação, lá no versículo 16. E pela falta do alimento, a alegria e a satisfação são suprimidas do templo do Senhor. A falta de arrependimento vai gerar insatisfação. A falta de alimento vai gerar a insatisfação no culto. Isso a gente vê hoje. A falta de alimento espiritual, a falta da pregação genuína, a falta da pregação da verdade gera insatisfação ao culto do Senhor. Quando pregamos a verdade, há uma insatisfação porque as pessoas estão acostumadas a comer da mentira, a comer do pão que não desceu do céu, um pão falso. A falta de alimento, do alimento genuíno, tem gerado esse descontentamento com o culto do Senhor. E é por isso que as pessoas estão tão descontentes com o culto ao Senhor, que elas ficam inventando coisas. E aí inventa show, inventa campanha, inventa isso, inventa aquilo, para que as pessoas estejam indo para a igreja, porque se for pregar a verdade e se for cultuar a Deus como está na Bíblia, as pessoas não vão, as pessoas não querem, porque elas não estão sendo alimentadas pela palavra. Por isso que é importante, fazermos parte de uma igreja, de uma denominação que se pregue o verdadeiro evangelho, né? O evangelho tem que ter arrependimento, tem que ter realmente mudança de vida, porque senão, como está dizendo o pastor, a gente mais na frente vai ouvir. Por isso que o começo é de sua importância, a base, a sua base, né? Mais na frente você não vai dar comichão nos ouvidos, como diz Paulo, né? Na sua primeira carta a Timóteo. Chegará um tempo que os homens não aguentarão a sã doutrina, né? Vão haver comichões, né, no ouvido, vai dar agonia nele, eles vão aumentar, mexe conforme a sua vontade. É o que tem aí. Há pastor para todo tipo de ovelha. Essa é a verdade. Há pastor para todo tipo de ovelha. Agora, ovelha para o verdadeiro pastor que é Jesus Cristo são poucas, mas graças a ele que elas escutam o seu nome,
mas é preciso que se haja realmente esse alimento, que se pregue a verdade, porque é ela que liberta. Porque só se há um descontentamento quando realmente aquilo lhe incomoda, quando aquilo ali para você aquilo ali é errado, é muito duro, é como disse aqueles discípulos, dura esse discurso, quem é que pode ouvir? Então o evangelho, para quem não quer compromisso com ele, é duro mesmo, é ruim mesmo, é amargo mesmo, mas para quem realmente quer, esse alimento, se arrependeu, para quem já sofreu com as consequências do pecado, se arrependeu ali, ele vai atrás do verdadeiro alimento, porque ele sabe que a falta de alimento verdadeiro tira realmente a alegria. Então, meu irmão, minha irmã, você que está desanimado, desanimada, porque a dificuldade aqui, se você tiver se alimentado da forma correta, certo? Ainda que o corpo exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia, diz a palavra do Senhor. Então é por isso que temos que estar alimentados, é por isso que é de suma importância você estar aqui na quarta, no domingo, você ler a Bíblia, ter oração. Porque ainda que você seja desempregado, ainda que tenha dificuldade financeira ou sem saúde, mas a sua saúde espiritual está em dia, irmão. Essa é a parte mais importante. Pense nisso. Em primeiro lugar, o reino dos céus. Procure esse alimento, o alimento genuíno, da palavra, da verdade, é esse aqui. Não é essas pregação aí, meia boca não, com o pastor já trouxe a pregação, um evangelho humano, um bocado de gente, um bocado de crente mancando ainda, porque está consumindo aquele evangelho humano. É por isso que fica descontente. Não sei por que isso, por que aquilo outro. Não, meu irmão, quem se alimenta da palavra realmente genuína, ele persevera até o final. Não é que ele vai ficar triste, que a gente fica, somos seres humanos, mas ele jamais vai deixar de estar com o Senhor. Por fim, meus irmãos, eu não poderia deixar de falar sobre esse versículo 15. O dia do Senhor está próximo. Essas desolações, essas devastações, essas pragas, coronavírus, gafanhoto, nuvem de gafanhoto vindo aí, tudo isso não acontece por acaso não, meu irmão. Isso não é obra do acaso. Deus está no controle de tudo isso. E tudo isso serve para anunciar que a volta de Cristo está próxima. Tudo isso serve para anunciar que o juízo virá. Isso é só um prelúdio. Isso é só uma introdução para dizer que o que virá é pior ainda. Para aqueles que não entregarem sua vida para Jesus, para aqueles que não tiverem uma aliança, que não tiver firmado na rocha, que é Cristo, a devastação vai vir e vai ser horrenda. Vai ser choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que tiverem firmado na rocha eterna chamada Jesus Cristo, para aqueles que tiverem alicerçado na pedra de esquina, a qual os construtores rejeitaram, mas nós não rejeitamos porque é pedra do Senhor. Para aqueles que tiverem nessa pedra, para aqueles que tiverem alicerçado em Cristo, para aqueles que tiverem realmente uma convicção de que são salvos, para aqueles que realmente servem ao Deus Todo-Poderoso, para esses é motivo de alegria saber que o dia do Senhor está próximo. E eu quero dizer para você que para mim é motivo de alegria, e eu espero que o Senhor volte logo, que o Senhor venha logo, porque os sofrimentos que nós passamos nessa terra não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu quero que Jesus volte logo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
O dia está próximo e nós temos que estar alerta. Vigiai e orai, porque você não sabe nem o dia nem a hora. É momento de vigiar, é momento de orar, é momento de perseverar no caminho do Senhor, é momento de continuar em santidade, é momento de se arrepender, Essa é a palavra-chave do livro de Joel. Arrependimento, arrependei-vos. E é momento de se arrepender, porque naquele grande dia, o dia do Senhor, eu não quero estar do lado dos que serão condenados. E você? De que lado você vai querer estar? Do lado dos condenados ou do lado dos absolvidos? Porque ambos são culpados, ambos pecaram, ambos carecem da glória de Deus. Mas aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro na sua vida, eles serão absolvidos de toda a culpa, de todo o pecado, e a morte e o inferno não terá poder sobre eles, e eles herdarão a vida eterna em Cristo Jesus. Então, fica na paz, e até quarta-feira com o capítulo 2 de Joel. Vamos continuar nesse livro, que é um livro abençoado, como todos os livros da Bíblia, mas quando a gente está estudando, quando a gente está lendo, quando a gente está se aprofundando, ele se torna mais abençoado ainda, do que ele está fechado lá na nossa casa. Amém? Até domingo e até quarta-feira. Amém? Então fica na paz. Eu vou pedir para o terminar com a oração e eu vou dar a bênção apostólica. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra abençoada, maravilhosa, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a nos arrependermos de todo o coração, a rasgar não nossas vestes, mas o nosso coração. A realmente fazer um jejum santo, que te agrada, que coração contrito. Nos ajuda, Espírito Santo, a buscar sempre o verdadeiro alimento, porque sem ele não tem como se arrepender, porque sem ele não tem como estar preparado para o dia do Senhor, porque no dia do Senhor vai haver dois sentimentos, um de tristeza e um de alegria. Nós queremos, meu Pai, e cremos que vamos estar nos que estão alegres, felizes, porque nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Deus voltou, cumpriu a sua promessa, porque ele é fiel. Então, nos ajude, Espírito Santo, a praticar essa palavra, a vivê-la, que a gente possa realmente ser como cartas lidas, como fala a tua palavra, diante do povo, que a gente possa ser sal, luz, aqui nessa terra tão obscura, nessa terra tão insossa, meu Pai, que a gente possa realmente ser sal, meu Pai. Ainda que a gente venha ser perseguido, ainda que a gente venha ser mal compreendido, porque, como disse meu Pai, o teu servo Espúrgio, não somos os caramelos dessa terra, mas somos o sal. E sal ninguém mostra, tu rejeita mesmo, porque arde, porque ninguém quer. Que assim seja, que possamos cumprir a tua palavra, pregar o teu evangelho dentro e fora de tempo, independentemente se vamos ter amiguinhos ou não, independente se parentes nossos, se mãe, se pai, se mulher, se filho ou qualquer um fosse separado da gente, mas em primeiro lugar está a pregar a tua palavra, porque o dia do Senhor está chegando. Oh glória, que maravilha, Senhor, para aqueles que creem, que têm aliança contigo, que anseiam, que gemem por esse momento, Senhor. Estamos te aguardando, Jesus, te aguardando, porque sabemos que o Senhor vai tirar todas as nossas lágrimas, porque sabemos que o Senhor vai tirar toda a nossa dor, lamento, e vai fazer novos céus e nova terra. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Fica na paz.
Pode.